Bom dia, turma! Na nossa aula de hoje de ciências, vamos falar sobre o tema controle biológico. Bom, controle biológico é um fenômeno que pode ocorrer de forma natural, regulando o número de plantas ou animais pela ação dos inimigos naturais, ou seja, pelaquela relação predador e presa que já estudamos nos capítulos passados. Também é uma técnica que emprega meios naturais, criadas para diminuir a população de organismos considerados pragas. Nesse último caso, a atividade usa insetos, fungos, vírus e bactérias para combater as pragas que destroem as plantações, como as plantações de cana-de-açúcar, soja, milho, plantas frutíferas, hortaliças e outras. Quando aplicada corretamente, a técnica de controle biológico tem algumas vantagens. Essas vantagens são: pode reduzir a quantidade de inseticida usada na lavoura, não é tóxica ou prejudicial ao meio ambiente e é eficiente ao que se propõe. Um exemplo, aqui na imagem nós temos alguns pulgões que eles estão se alimentando aí dessa planta, da seiva dela. E na letra B tem uma espécie de inseto que é chamada a conchinha rosada. É uma praga que ataca mais de 200 espécies de vegetais e ela é combatida por um inimigo natural, que seria a joaninha, que é seu predador natural. Ou seja, se houvesse uma joaninha, ela poderia ir combater essa conchinha rosada da imagem B. O inimigo natural desses pulgões seria, por exemplo, alguma ave que se alimenta deles, ou outra espécie de inseto que se alimenta dele. Quando ocorre essa injeção desse animal para controle biológico, ele é bem satisfatório. Mas eu vou dar alguns exemplos de vocês de controle biológico que podem dar errado. Um exemplo, digamos que eu tenho uma plantação e minha plantação está sendo atacada por gafanhotos. Um animal que ele é predador do gafanhoto que eu posso estar utilizando, um exemplo seria a galinha. Entretanto, a galinha ela é um ser onívoro. Ela tanto vai poder se alimentar desse inseto, mas ela também pode acabar destruindo as plantas, porque ela também se alimenta aí de plantas. Ou seja, no controle biológico, a pessoa que vai estar realizando o controle biológico, ela tem que ter cuidado em qual animal, inseto vai ser inserido para combater aquela praga, porque senão ela pode acabar agravando e piorando a situação, ao invés de resolvê-la. Então, turma, isso que é chamado de controle biológico. Controle biológico é combater uma praga utilizando um animal, um inseto, uma ave, de forma natural, sem a necessidade de utilização de agrotóxicos. Tá ok?